mais um domingo juntos, nesse espaço que é um espaço destinado ao estudo da Palavra de Deus, a EBD, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Videira. E eu agradeço a todos vocês que têm nos assistido, tanto os membros como os nossos amigos espalhados aí pelo mundo, que têm nos assistido e têm ouvido um pouquinho da Palavra de Deus através das várias mensagens ministradas aqui no nosso canal. Semana passou, domingo passado foi Dia das Mães, e como foi o seu dia? Recebeu muitos mimos? Espero que você tenha passado um Dia das Mães bastante feliz, você é mamãe que me assiste, e o meu foi muito gostoso, eu agradeço a Deus. Essa semana, se eu não me engano, na sexta-feira foi o Dia Internacional da Família. Olha que legal, nós temos um dia especial para agradecermos pela família, esse projeto de Deus. E eu vi várias postagens muito legais sobre a família e fiquei bastante feliz, porque tem muitas pessoas que também pensam dessa forma, que a família é um dos maiores tesouros que nós temos. Eu digo um dos maiores porque o tesouro maior que nós podemos ter é a nossa própria vida. Segundo lugar, para mim, é a salvação em Cristo Jesus. E depois vem a família, obviamente, né? E por isso, no mês de maio, nós estamos estudando como tema principal e geral, família. E como subtema, nós estamos vendo aqui juntos sobre o abecedário da família. Quais palavras devem constar no nosso vocabulário? E dentre estas palavras, né, como nós podemos colocá-la em ação? Porque só verbalizar não adianta de nada. Nós temos que fazer uso dessas palavras também através das nossas ações e das nossas atitudes. Por isso nós temos visto aqui o abecedário e temos construído juntos o nosso vocabulário. Quais palavras que não podem ficar de fora do nosso vocabulário da família, e principalmente quais palavras nós devemos falar, mas também agir, né? Mostrar, demonstrar através das nossas ações e atitudes. E a gente está caminhando, né? Já vimos A de amor, B de batalha, que é a batalha que a família trava diariamente contra os inimigos dela, C de cuidado, D de deveres, B, C, D, E de exemplo, F de fé, G de graça, e hoje nós vamos ver então a letra H. Vou ler alguma? Não, Hoje nós vamos ver então a letra H. E para a letra H eu escolhi H de hierarquia. Nossa, Aline, mas onde você está tirando essas palavras assim tão difíceis e tão assim, parece que distantes? Não, nada distante. Sabe que olhando aqui o estudo, preparando, revendo algumas coisas nele, eu achei assim, algo assim muito interessante, é que as palavras que foram escolhidas, elas meio que se encaixam uma nas outras, né? E elas também servem de reforço umas para as outras, percebe? Então, semana passada, a gente falou de deveres, né? E nos deveres a gente viu exatamente os papéis de cada um dentro da família, de cada componente, o papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos, papéis estes que foram estabelecidos por Deus, como nós vimos na palavra dele, lá em vários capítulos. Tem dúvida? Corre lá que o vídeo está salvo lá no nosso canal, né? Então isso é uma pérola também. Qualquer coisa, vocês podem ir lá. Aliás, vocês já se inscreveram no nosso canal? Se inscreva lá, ativa o sininho para que vocês possam ter serem sempre informados sobre as postagens novas, ok?
Então, nós vimos que nos deveres os papéis são bem definidos. E eu achei muito interessante, revendo aqui o estudo, eu até queria mudar alguma coisa, sabe? Mas eu falei, não. É impressionante como a palavra de Deus, ela tem uma ligação maravilhosa, né? E tudo que ela vai falando, ela não se contradiz em nada. Então, quando eu fiz esse estudo aqui, tão simples, foi meio que, foi não, tenho certeza, né? Deus foi colocando as palavras que eram importantes e necessárias para que a gente discutisse, observasse, refletisse, justamente uma reforçando a outra, e às vezes pode parecer assim, é tão repetitivo, mas não é, porque é exatamente isso, é um reforço, é para mostrar a importância daquilo que está se querendo mostrar na palavra, né? Como que é importante, e às vezes vai aparecendo várias vezes. E aqui a hierarquia, eu trago para vocês exatamente isso. Dentro de qualquer grupo, é necessário que haja uma liderança. Por exemplo, dentro de uma escola, tem que haver uma liderança, senão vira uma bagunça, não é verdade? Dentro de uma empresa, tem que ter uma liderança ali, né? Uma hierarquia, quem que é o que vem em primeiro lugar, o que rege tudo, manda em tudo, né? E aí vai descendo dessa hierarquia, os subordinados, digamos assim. Então, na empresa também é necessário que haja um líder. E na família não podia ser diferente. Na família tem que ter um líder. Se não tiver um líder, também vira uma bagunça, cada um fazendo o que quer. E as nossas vontades, as nossas ideias, às vezes não batem muito, né? Por isso que a gente precisa ter o diálogo, conversa, precisa ter objetivos comuns para que a gente possa estar atingindo esses objetivos, e também os particulares, um ajudando o outro a fazer essas conquistas, alcançar essas conquistas. Mas vamos lá ver o que significa hierarquia, que é para a gente ficar assim, bem ciente da importância dessa palavra no nosso vocabulário familiar e principalmente obedecer isso. Vamos ver o que significa hierarquia. Aí eu fui lá procurar no dicionário o significado de hierarquia. Então, hierarquia significa o seguinte: é a ordenada distribuição dos poderes com subordinação sucessiva de uns aos outros. Repetir, hein? É a ordenada distribuição dos poderes com subordinação sucessiva de uns aos outros. Então, alguém tem o poder máximo, e esse que tem o poder máximo vai distribuindo atribuições aos seus subordinados e assim por diante. Dentro da família, é importante a gente saber que essa hierarquia precisa ser obedecida. Agora, dentro da família, qual seria a hierarquia? Quem que é o comandante principal e o geral? Bom, nós aqui somos um canal da Igreja Batista Videira. Somos evangélicos, somos pessoas que creem na palavra de Deus. E a nossa vida, ela é regida por Deus. Ora, se a nossa vida é regida por Deus, a nossa família, na hierarquia familiar, Deus vem em primeiro lugar. Abaixo de Deus, como nós vimos nos versículos e nos livros semana passada, de Efésios, de Filipenses, abaixo de Deus, Deus colocou o homem, o marido. Então, o marido, abaixo de Deus, é aquela pessoa que tem o comando aí dessa família. Abaixo do marido vem a esposa, né, a mulher,
E abaixo da mulher, então, vem os filhos. Percebe que há uma ordem muito bem elaborada, porque o homem ele não pode tomar decisões assim só pela sua cabeça, só pelos seus pensamentos. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, né? Então o homem precisa de Deus acima dele, precisa estar conectado com a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é um manual de instruções que Deus nos deixou para todos os assuntos possíveis e imagináveis. Olha, se você estiver duvidando, leia a Bíblia. Lá você encontra de tudo, todo assunto que você precisar de uma orientação na Bíblia existe. Eu desafio você a ler a Bíblia e comprovar isso. Então, na família cristã, pelo menos, deve haver essa hierarquia e ela deve ser obedecida, né? Esses papéis precisam ser exercidos de forma muito correta, porque quando não há o cumprimento desses papéis corretamente, a gente começa a abrir brechas, sabe? E quando a gente abre brechas para que coisas ruins aconteçam dentro da nossa família vira um caos total. Muita confusão, muita discórdia, muita falta de diálogo, muita desarmonia. Então, dentro da família, a hierarquia ela precisa ser obedecida. E a hierarquia da família cristã é essa: Deus, marido, esposa e filhos. Os filhos são subordinados aos seus pais, que são subordinados a Deus. Isso é perfeito e maravilhoso. Essa matemática aí, ou essa ordem hierárquica, se ela for obedecida e colocada em prática, olha, essa família vai ser muito bem sucedida e muito feliz. Eu assino embaixo no que eu estou falando aqui, tá gravado aí. Bom, vamos passar para a letra I. E eu escolhi, olha, uma palavrinha que eu não sei não, tá difícil, hein? E eu escolhi integridade. Hoje em dia, essa palavra integridade parece que saiu de moda, né? Será que eu tô retrógrada? Assim, integridade hoje em dia, a gente vê tantos maus exemplos, né? Pessoas que não são nada íntegras. Afinal de contas, dizem por aí, né? Os fins justificam os meios. Então, esse negócio de integridade, acho que parece que é coisa do outro mundo. É impossível você ser íntegro numa sociedade completamente virada nos seus valores, né? Ainda mais com os péssimos exemplos que nós temos visto aí, exemplos de autoridades, pessoas assim de alto escalão, e o que é pior, né? Fazem as coisas erradas, não são íntegros na sua conduta e parece que ficam impunes na sua maioria. E isso desestimula a gente a ser íntegro. Não deve desestimular. Se está escrito na Bíblia que nós devemos ser íntegros, que a integridade deve fazer parte do nosso caráter, do nosso dia a dia, então é porque é possível que a gente seja íntegro. E é desejo de Deus que sejamos íntegros. E também tem o seguinte, os nossos heróis não são as autoridades, não é o presidente, não é o deputado A ou B, não é aquela pessoa que está lá na televisão, ou que é aquele astro de cinema. Não, os nossos heróis não são esses. Pelo menos o meu não é.
Os meus heróis, as pessoas que eu procuro seguir com os seus erros e acertos, estão lá na palavra de Deus. Sabe que a palavra de Deus ela é maravilhosa porque ela não esconde os erros das pessoas. Todos os personagens que estão lá na Bíblia tiveram erros e acertos e foram gente como a gente, né? Nada de super-homem ou super-mulher. E o bacana da Bíblia é isso, a gente aprende com os erros e com os acertos das pessoas que estão lá na palavra de Deus e que assim acontece porque Deus quis nos ensinar alguma coisa, né? E a gente vê vários heróis, várias pessoas que foram muito íntegras à sua época, né? E que não abriram mão dessa qualidade do seu caráter, que é a integridade. E aqui eu trouxe alguns exemplos para que não fique assim aquela coisa muito vaga. Ah, quem foi, Aline? Olha, vários. Primeiro, encabeçando aqui, eu vou botar José. Então eu trago o exemplo de José. José foi um homem muito íntegro à sua época, teve uma vida muito difícil e é considerado um dos mais belos personagens da palavra de Deus pelo seu caráter, por tudo que ele passou e pela integridade que ele teve diante de todas as dificuldades da sua vida. E olha, não foi uma vida fácil não, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi traído, era uma pessoa que os seus irmãos tinham muitos ciúmes dele, por isso fizeram toda essa maldade com ele. Foi perseguido por uma mulher que queria porque queria se deitar com ele, enfim. Vejam lá, ó, Gênesis capítulo 37, a partir do capítulo 37 nós temos toda a vida de José e toda essa trajetória linda e maravilhosa dessa vida que está registrada na palavra de Deus e que foi um exemplo muito lindo de integridade. Trago também aqui um outro exemplo de pessoa íntegra e que também é um queridinho de muitos cristãos, de muitas pessoas que leem a Bíblia e conhecem a palavra de Deus, que é o Daniel. Daniel tem até um livro com seu nome, um livro inteirinho com seu nome, imagina. E a partir do capítulo 9, a gente pode ver lá sobre a vida de Daniel. Também foi um rapaz muito íntegro e é um exemplo muito interessante para a juventude, porque ele é uma inspiração muito positiva para os jovens, uma inspiração de integridade, porque ele era uma pessoa que defendia os seus valores, valores estes cristãos, valores de acordo com a fé dele em Deus, o Deus único e verdadeiro. Então ele remou contra a correnteza, sabe? Aquela pessoa que vai contra a maioria, porque ele sabia em que ele cria, era o Jeová, o Deus único e verdadeiro, e ele foi firme nas suas convicções, na sua fé, e foi um rapaz muito íntegro, e por isso ele está aqui na minha lista de personagens da Bíblia íntegros. Ele foi na contramão do mundo, com destemor, e foi muito vitorioso e muito feliz. Nós temos também o clássico Jó. Jó, ele também leva tem um capítulo, um livro da Bíblia com seu nome, e bem no início do capítulo 1 está escrito lá que Jó era um homem íntegro. E a vida de Jó, olha, foi terrível. Aconteceu um monte de coisa ruim na vida dele, tragédia em cima de tragédia. Mas ele não perdeu a integridade dele. Ele não se corrompeu, ele não amaldiçoou o Deus que ele cria. Ele foi
firme, fiel, teve lá seus momentos, né, difíceis, como a gente também tem, principalmente, né, vamos trazer aqui para a nossa realidade hoje, essa pandemia, às vezes a gente não dá uma balançada, mas isso mexe com a nossa estrutura, mexe com aquilo que a gente sabe sobre Deus e crê sobre Ele, a nossa confiança nele? Não. Mas é normal, a gente às vezes fica um pouquinho mais chateado, um pouquinho mais inseguro, mas a gente segue firme em quem nós cremos. E Jó sofreu muito na vida dele, mas ele continuou firme, fiel, íntegro. E vocês podem constatar lá no livro que leva o nome dele, que está lá na Bíblia, livro de Jó. Tudo que aconteceu na vida dele, irmãos e amigos, foi permissão de Deus, também está registrado lá no livro. E foi meio que uma aprovação, sabe? Para que ficasse bem claro que Jó amava Deus e era íntegro, não pelas coisas que Deus dava para ele, mas por quem Deus era. Ai, Deus é tanta coisa boa, Deus é amor, Deus é fidelidade, Deus é perdão, Deus é graça, Deus é amigo, Deus é Pai, Deus é Salvador, Deus é Criador. Ai, Deus é maravilhoso. E Jó sabia muito bem quem ele cria. E sabe qual foi o final aí da vida de Jó? Pensa que ele ficou só nas tristezas e nas tragédias? Não. Deus foi fiel a ele e devolveu a ele tudo que ele perdeu. Deus devolveu em dobro. Olha, é uma história linda e maravilhosa. Outro desafio para você ir lá e ler a palavra de Deus. Agora, o nosso exemplo maior não pode ficar de fora, né? Não é porque ele vem aqui por último que ele não é o primeiro. Uma sequência aqui minha que eu botei, mas o exemplo maior de integridade nosso é óbvio, é Jesus. Jesus foi o nosso exemplo em tudo. E só ele poderia morrer por nós naquela cruz. Se ele não fosse íntegro, se ele não fosse uma pessoa completamente pura, sem nenhum pecado, sem nada de mal dentro dele, porque ele é o próprio bem, se não fosse Jesus, que seria de nós? Então ele é o nosso exemplo maior. Jesus é o nosso exemplo maior de integridade. Agora, em Salmo, no Salmo 1, nós temos lá diretrizes para um viver íntegro. Eu não vou ler aqui, porque senão vai tomar muito tempo, mas convido vocês a irem lá na Bíblia e abrirem no Salmo de número 1. Lá tem as diretrizes bem detalhadas, muito claras para um viver íntegro. Então diz lá que quem quer ser íntegro não deve ficar na roda de escarnecedores, de pessoas que escarnecem de Deus, de pessoas que, sabe, jogam conversa fora, conversas que não acrescentam em nada. As pessoas íntegras, elas têm prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite, ou seja, está sempre tendo prazer em ler a palavra de Deus, sempre encontra um tempo para se debruçar nessa palavra que é tão viva e que, olha, pulsa ensinos, pulsa coisas maravilhosas, assim, fica pulando para a gente, ensinando a gente a ter um viver feliz, saudável. E lá faz uma comparação também muito legal, sabe, daquelas pessoas que seguem a Deus, como que elas são, como que elas frutificam, florescem, são viçosas. São viçosas no sentido assim de serem pessoas saudáveis e felizes na sua caminhada, na sua jornada de existência humana, né? E aí faz um contraponto com aquelas pessoas que vivem longe de Deus, que não se alimentam da palavra, como são pessoas, né, que não têm esperança, que se desesperam por qualquer coisa,
tudo que fazem às vezes não, sabe, parece que não anda, não caminha, não frutifica, e se dá fruto, é um fruto que logo se esvai, vai embora. Enfim, é muito interessante e eu convido vocês a irem lá no Salmo 1 para constatarem isso que eu estou falando com relação à integridade. Quer ter um viver íntegro? Procura lá. Além do que, esses exemplos aqui também são bastante interessantes para a gente dar uma olhadinha lá na Bíblia e ver sobre a vida deles. Bom, vamos passar para a próxima letra, e a próxima letra, depois de I, vem J. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Nós vivemos num mundo justo? Vocês acham que a gente vive num mundo justo? A nossa sociedade é uma sociedade justa? Olha, eu acho que a resposta aí vai ser não. Aqui também é, viu? Nosso mundo é tão injusto, que às vezes a gente fica desestimulado, né? Igual lá, né? A ser íntegro. Olha, tanta gente que não é íntegra, aí eu vou ser íntegro. Não, mas a gente tem que ser, né? Porque a grande maioria aí não tá nem aí para integridade que a gente não vai ser íntegro. E com relação à justiça também, não é porque existe tanta injustiça ao nosso redor que a gente não vai querer ser uma pessoa justa, lutar por justiça, né? Então, essa injustiça do mundo, ela não pode nos desestimular a procurarmos ser justos e a procurarmos praticar também a justiça. Então, por isso que eu trouxe J de justiça. Nós vemos, assim, muitas histórias, conhecemos, né, muitas histórias de injustiças. Temos histórias de injustiças no próprio país, né, em termos políticos. Temos histórias de injustiça, uma história assim de um vizinho, de um conhecido que a gente fica sabendo, né? Puxa, mas como foi injusto com você, né? Na nossa própria vida temos aí uma bagagem de histórias de injustiça. Quantas vezes somos vítimas também de injustiças, né? E trazendo assim mais ainda para dentro do nosso tema, na nossa própria família, né? Quantas injustiças nós cometemos dentro da nossa própria família. Às vezes nós somos injustos porque nós queremos, de repente, proteger a quem nós amamos. Então, às vezes, a gente tem lá uma certa preferência bem camuflada que a gente nem sabe, é meio inconsciente isso, sabe? Quem tem mais de 2 filhos, né, 2 para cima, assim, às vezes pode cometer alguma injustiça com os demais em detrimento daquele um lá que a gente tem um carinho assim mais especial por ele. Um filho, uma filha. Às vezes também nós somos injustos dentro da nossa família porque nós não reconhecemos os nossos próprios erros. E aí a gente bate o pé, finca o pé ali naquela ideia, naquela posição nossa que é injusta, mas a gente não dá o braço a torcer, a gente não quer reconhecer que a gente está errado, e aí o orgulho entra, né? Tá vendo como é ruim essas coisas? Não. Então a gente precisa observar muito essa questão da justiça, porque dentro da nossa própria casa a gente pode cometer injustiças. E na época que eu fiz esse estudo, estava passando na televisão um anúncio assim muito interessante, e eu resolvi deixar aqui e compartilhar com vocês, que também é um outro público, né? Que retrata muito bem essa questão da injustiça.
que foi o seguinte, na época estava passando na televisão anúncio que é um abajur que caía e quebrava. E aí a mãe não estava nesse momento que o abajur caiu e quebrou. Então quando ela chegou na sala, que ela viu aquele abajur quebrado, ela olhou para o filho, muito brava, tipo, só com olhar, né? Que a gente fala com olhar, né? Foi você que fez isso? E o menino fez assim, não fui eu. Aí ela olhou pro cachorrinho que estava do lado, muito fofo, por sinal, e o cachorrinho balançou a cabecinha, tipo assim, também não fui eu. E se não fosse uma câmera que ela tinha colocado na sala, na casa, talvez por ficar ausente, né, precisasse ali de uma câmera para ela saber o que acontecia, tá por dentro. Então, quando ela foi e ela acionou a câmera, ela viu que os dois estavam certos, tanto o filhinho como o cachorrinho estavam certos, não foram eles. Quem fez aquele estrago no abajur foi o vento. A janela estava aberta e aí deu uma rajada de vento e o vento foi tão forte que balançou lá o abajur e ele acabou caindo e quebrando. Precisou de uma câmera para ela acreditar na palavra de uma criança, né? O cachorro tá ali só de graça, né? Mas às vezes a gente comete injustiças com os nossos próprios filhos por não acreditarmos nele, por não confiarmos nele, né? Então, assim, isso não é assim muito distante de acontecer na nossa casa, não. A gente precisa ficar muito atento com relação à questão da justiça para que a gente não seja injusto. E a palavra de Deus, ela fala o seguinte, lá em Salmo 116, versículo 5. Piedoso e compassivo é o Senhor e justo. Nosso Deus é um Deus justo. Diz lá Salmo 116, 5. O nosso Deus tem misericórdia. Então aqui a gente vê uma qualidade do nosso Deus. Deus é justo. E se nós seguimos a Deus, e se a nossa família é uma família que segue e que serve ao Senhor, ela precisa praticar a justiça. E a justiça de Deus é uma justiça na medida certa. Como eu dei aqui esse exemplo, muito corriqueiro, mas muito que acontece bastante, muito comum de acontecer dentro das nossas casas, e aí você vai avaliar como que é no seu lar, na sua família, sabe, botar assim a mão na consciência e ver se você já em alguma situação não foi injusta com alguém da sua família, por puro orgulho ou por querer proteger A ou B de repente. Então, a justiça de Deus é uma justiça na medida certa. E a nossa justiça deve ser como a justiça de Deus. Porque se a gente deixar por nós mesmos, vai ser como eu acabei de falar, né? A gente vai sempre pender para as nossas preferências, para aquilo que nos é mais cômodo, ou satisfaz o nosso ego, enfim. Mas não é assim. Na família não deve ser assim, em lugar nenhum deve ser assim. A gente deve primar pela justiça de Deus, buscar ser justo como Deus é justo para conosco. E a justiça de Deus é uma justiça na medida certa. Então, para a gente ser justo como Deus, na medida certa, a gente precisa pedir a Ele sabedoria. Sabedoria para que nós exerçamos a justiça e busquemos a justiça da maneira certa. Em casa, na escola, no trabalho, com os nossos vizinhos, na nossa igreja, né? Para quem frequenta esse grupo, qualquer grupo que a gente frequente, participe, qualquer situação, que a gente busque ser uma pessoa justa e que a gente ensine isso na nossa família, a importância de ser justo, mas justo na medida certa, justos como Deus foi justo, né? E assim a gente vai ser muito mais assertivo também nas nossas ações. Bom, vimos a letra H, I,
J. Agora a gente... Lembra que eu falei que a gente ia pular algumas letrinhas no nosso vocabulário? Tipo K, né? Vou pular o K. E aí agora eu vou para a letra L. L, eu escolhi L de luz. Eu amo luz. Amo luz. De tudo quanto é tipo. Amo abajur, amo tudo que ilumina. Você gosta de viver na escuridão? Não. Tem um momento certo para aquele escurinho, né? Principalmente para dormir, é bom a gente ter aquele quarto escuro, até para que o sono vá chegando, a gente vá se acalmando, né? Mas, fora algumas situações muito pontuais, a gente gosta de claridade, a gente gosta de luz, né? Eu, particularmente, gosto muito de luz. E a família que tem Cristo como base, Cristo como eixo, que tem Deus aí na sua ponta, né, encabeçando a hierarquia, é uma família que ela foi resgatada da escuridão, das trevas, né? Foi salva por Jesus, que é a luz do mundo. Então essa família que foi resgatada das trevas do pecado e trazida para a maravilhosa luz, que é um viver com Jesus, ela precisa se lembrar disso, ela precisa lembrar que ela tem que ser luz para o mundo. Afinal de contas, lá em Mateus 5, 14 e 16, 14 na primeira parte do versículo e no versículo 16, Mateus 5, diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Vós quem? Nós, discípulos de Jesus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, a família que tem Cristo no centro, né, no seu cerne ali, comandando essa família, ela precisa compreender que ela foi resgatada das trevas para viver na luz e que ela precisa irradiar essa luz para todas as pessoas. Aonde quer que essa família esteja, as pessoas precisam notar através delas a luz de Cristo. Então nós somos a luz do mundo, ou seja, nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra, então a gente precisa iluminar o lugar aonde a gente está. Primeiro a nossa família, que é a nossa base, que é o lugar principal onde a gente aprende os valores, aprende a sermos indivíduos corretos, íntegros, honestos e tantas mais outras coisas, né? Então a família começa a formação desse indivíduo e aí então ele vai espalhando tudo isso que ele aprende de bom dentro da família para o externo, né? Para fora, para as outras relações. E então é importante a família observar essa letra L de luz, principalmente a família cristã, que é uma família que ela foi resgatada das trevas para a luz, então, portanto, ela precisa ser luz para o mundo, luz para os vizinhos, luz para os amigos, luz no seu ambiente de trabalho, luz no seu ambiente acadêmico, luz onde quer que ela esteja. As pessoas precisam ver Cristo através da nossa família. E como que ela pode ver Cristo através da nossa família? Quando a gente dá bom testemunho, quando a gente tem sempre uma palavra de Deus para rebater aquela palavra às vezes negativa, tão para baixo de alguém, a gente vai com uma palavra de conforto, um agrado que a gente possa fazer para um vizinho que nem está esperando nada, de repente a gente fez um bolinho lá à tarde, né? E aí a gente pensa naquele vizinho que é sozinho e fala assim, pegar um pedaço desse bolo e vou dar para o meu vizinho. Você pensa que isso não ser luz? Claro que é. Ser luz não é só pregar o evangelho, mas a gente pode, através da nossa vida, das nossas ações, também sermos luz para as pessoas. E temos vários outros exemplos aí, mas o importante aqui da gente lembrar é que a gente precisa dar testemunho. A nossa conduta, ela é muito importante.
e através da nossa conduta a gente demonstra a luz de Cristo, né? E agora vamos para a última letra do nosso estudo de hoje, que vai ser M, letra M. Também é difícil esse aqui, hein? Dificílimo, principalmente para quem tem vou falar gênio não, vou falar aquela personalidade forte, aquele sangue italiano, né? Olha quantas desculpas a gente dá. Sangue italiano, personalidade forte, ok. M, eu escolhi M de mansidão. Bom, agora você vai dizer assim, Aline, você pegou pesado agora, hein? Porque, ser manso, como que eu posso ser mansa, por exemplo, nesse momento de pandemia, onde eu estou trancafiada dentro de casa, proibida de sair, de ir para onde eu quiser, não posso, e se eu saio, é aquela tensão, eu tenho que botar máscara, eu tenho que botar luva, eu tenho que me limpar toda quando chegar em casa, botar tudo para lavar, eu em casa, todo mundo junto, e todo mundo falando ao mesmo tempo, e toda hora tem que fazer comida, e toda hora tem que fazer isso, toda hora tem que limpar, tem que fazer aquilo. Ai, tem hora que eu fico doida e mansidão. Você quer que eu seja mansa nesse momento? Sim, eu quero que você seja mansa. Eu estou procurando ser mansa. Para isso a gente precisa contar até 10, sabe? Entra lá no banheiro, no seu quarto, conta até 10, respira. Aliás, inspira, prende um pouquinho, vai soltando o ar aos poucos. Você vai ver que se você fizer isso, ao invés de jogar ali uma palavra dura, daquelas que não vão levar a nada, ou pior, né, vão levar a uma confusão ainda maior, você vai ver que se você fizer esse exercício, quando você sair do quarto, o ambiente vai ser outro, você vai ser outra, tudo vai ser outra coisa. Vamos combinar? Faz isso aí. Bom, é possível ser manso, precisamos ser mansos, principalmente porque a mansidão, ser manso traz tantas coisas boas para a nossa vida, tantas, que se a gente exercesse a mansidão, a gente nunca mais ia querer ser, sabe, aquela coisa explosiva e horrorosa, porque se a gente pudesse gravar a gente num momento, sabe, de nervosismo e de, sabe, de nada manso, a gente ia morrer de pavor de nos vermos e nunca mais a gente ia querer ser daquela forma horrível que é a forma de ser explosivo, grosso, nada manso. Então, eu trouxe aqui um versículo que assina embaixo aqui isso que eu estou falando, que a gente precisa ser manso, a gente precisa exercer a mansidão. A mansidão é uma virtude, a gente precisa buscar ter essa virtude e para os crentes em Cristo, o pessoal da videira aí, é um fruto do Espírito. Às vezes eu embolo aqui. É um fruto do Espírito. Então nós precisamos exercer a mansidão. O Espírito Santo de Deus que habita, aquele que entregou a vida dele a Cristo, precisa ser manso. Se o Espírito de Deus habita em mim e é um fruto do Espírito, não é uma opção ser manso, eu tenho que ser manso. Então eu preciso me controlar, ter autocontrole e fazer aquele exercício que eu ensinei, respirar fundo e contar até 10 e exercer aí a mansidão.
Se nós exercermos a mansidão, como eu falei aqui, quantas desavenças, quantas dores de cabeça, quantas confusões, quantas tristezas, quantos dissabores, olha quanta coisa ruim, né? Poderiam ser evitados, né? Se nós exercêssemos a mansidão. Então vamos lá ver. Provérbios 15:1. Olha como é bom ser manso. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Provérbios 15:1. É o que eu acabei de falar. Tá no meio da muvuca, da confusão? Sai de cena, respira fundo, conta até 10 e volta. Aí você vai ver. Porque na hora do nervosismo, é o que o versículo está dizendo. A palavra dura, na hora que você está nervosa, é como você botar combustível no fogo já. O negócio ali está pegando fogo. Às vezes você jogar água para abafar, sei lá, ou aquele ar lá do extintor para abafar, você vai e joga combustível, joga álcool, joga alguma coisa. Aquele negócio vai ficar maior ainda, não é verdade? Agora, olha só o oposto. A palavra branda, ou seja, está todo mundo nervoso, mas você vai com uma palavra branda, uma palavra de amor, uma palavra calma, sabe? Querendo apaziguar a situação, querendo trazer paz para aquele lar que está naquela confusão. Olha, chega, vamos dar um basta aqui, vamos parar com isso e ter uma palavra boa, branda, de amor, positiva. Aquilo ali vai cessar naquele momento, né? E Mateus 11:29 diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo, isso aqui é Jesus falando, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ora, se Jesus é o nosso mestre, se nós somos discípulos de Cristo, nós, crentes em Jesus Cristo, que entregamos a nossa vida a Ele, nós precisamos observar isso aqui, que Jesus mesmo está falando. Olha, tomai sobre vós o meu jugo. Olha, o que você está levando é tão pesado para você, você não consegue? Então vamos trocar? Pega o meu jugo que é leve e me dá o seu fardo aí, que é pesado demais, e deixa que eu carrego para você. E olha, aprende de mim, eu sou manso e sou humilde de coração. Então só vamos aprender de Jesus se nós estivermos lendo a palavra dele, se nós estivermos estudando a palavra dele. E sejamos reconhecidos por sermos mansos, por exercermos a mansidão, porque o nosso Jesus, ele foi uma pessoa mansa e nós queremos ser como ele, não é mesmo? Então, que nós possamos exercer a mansidão, que possamos ensinar essa qualidade, essa virtude tão importante dentro da nossa família e exercermos a mansidão principalmente dentro da nossa casa. E depois estendermos isso para as outras relações também, que é tão importante e é tão bonito a gente ser reconhecido por sermos pessoas mansas. É feio quando a gente vai querer falar com alguém e aí uma outra pessoa fala assim: ai, não fala com fulano não, porque fulano é muito bravo, ou fulano é brava, nossa, ela é grossa. Nossa, eu acho isso horrível, né? Por outro lado, é tão legal quando a gente vê alguém assim com um certo receio de chegar a uma pessoa e aí ser alertada por uma outra: não, pode ir, ela é muito legal, ela é branda, ela é mansa, ela é compreensiva, ela vai te ouvir, fica tranquilo. Olha a diferença. Então, que possamos ser reconhecidos por sermos pessoas mansas e que possamos ensinar isso para os membros da nossa família. Mas temos que ser exemplo, não esquecendo. Então, hoje a gente vai ficar por aqui, vamos parar na letra M e domingo que vem, então, a gente segue com o nosso abecedário da família. Espero que vocês tenham gostado e vão conversando aí sobre o que foi dito hoje e, principalmente, vão refletindo aí se essas palavras estão fazendo realmente sentido e se vocês estão colocando em prática aí no dia a dia. Desejo um domingo de muita paz para vocês e logo mais a gente se encontra às 19 horas com a mensagem do pastor Paulo César Faustino. Um forte abraço e Deus abençoe vocês. Tchau!